Amém? Amém. Todos encontraram? Amém. Salmo de número 139. Na minha Bíblia está dizendo assim: Senhor, Tu me tens procurado e me conheceu. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. Entendes o meu pensamento de longe. Cerca a minha vereda e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Pois não há uma palavra em minha língua, mas eis que o Senhor sabes de tudo. Tu me envolvestes por trás e pela frente, e me pusestes tua mão sobre mim. Amém? Aleluia. Vamos se sentar em nome do Senhor Jesus. Senhor meu Deus e Pai querido, em nome do Senhor Jesus, Deus querido e Deus amado, Senhor, te louvamos, te bendizemos. E agora, Senhor, chegou o momento da ministração da Tua Palavra, a qual, Senhor, meu Deus, o Teu servo pede perdão pelos pecados, pelas iniquidades. Lhe peço, Senhor, que Teu Espírito Santo me tome do alto da cabeça, a ponta dos meus pés, usa minha vida, meus lábios, ó Pai, e fala com Tua igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Tem um louvor que diz assim, que o Senhor, né? Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sonda-me os pensamentos. Oh, aleluia! Vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Eu conheço esta palavra por este louvor. Na minha, ele quis passar para o Senhor que o Senhor sabia de tudo e que nada podia se ocultar dos seus olhos. Muitas vezes, meu amado, nós estamos preocupados com o que as pessoas vão dizer. Nós ficamos preocupados com o que as pessoas vão pensar de nós. Muitas vezes nós ficamos preocupados de onde as pessoas acham que nós estamos vindo e para onde nós estamos indo. O que é que nós estamos fazendo ou deixando de fazer. Mas o salmista, ele deixa bem claro que o Senhor sabe de tudo. E que você não precisa, eu não preciso dar esclarecimento para ninguém. Nós só precisamos fazer a vontade de Deus. Nós só precisamos cumprir aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. O salmista diz assim que Deus sondava os seus pensamentos, esquadrinhava o seu coração. Muitas vezes aquilo que nós fazemos não é o que nós queremos. Muitas vezes o que nós falamos não é o que nós pensamos. E a quem nós pensamos que estamos enganando? A Deus nós não enganamos, enganamos o homem. Conseguimos nos disfarçar, conseguimos ludibriar as pessoas com nossas atitudes e palavras, mas o Senhor nós não conseguimos enganar. O salmista Davi, ele sabia de tudo isso, e por isso, apesar de todo o julgamento que tinha sobre a sua vida, ele declarava para o Senhor: Senhor, o Senhor me conhece, o Senhor sabe o meu deitar, o meu levantar, o Senhor é aquele que esquadrinha o meu coração e sonda o meu pensamento. Glória a Deus, aleluia! Como foi dito aqui nessa noite, nenhum dos seus pensamentos são frustrados. Tudo aquilo que Deus ele deseja para a tua vida há de se cumprir. Aleluia! Mas nós precisamos entender, como foi dito aqui nessa noite, que o preço foi de sangue. Deus, ele tem um louvor que o Nicolas gosta muito de louvar, que ele diz assim: o orgulho me tirou do jardim, mas a humildade colocou o jardim em mim. Glória a Deus, aleluia! Esse
jardim do Éden, quando o homem tinha uma comunhão total com Deus. Muitas vezes Deus ele te deu esse jardim. Muitas vezes Deus te plantou esse jardim. Esse jardim é seu trabalho, esse jardim é a sua casa, é a sua família. Mas às vezes ainda nós não percebemos que nós estamos no jardim. Todo dia, na virada da noite, a palavra de Deus diz assim que Deus ele vinha para passear pelo jardim e caminhar e ter um diálogo com Adão. Muitas vezes nós estamos nesse jardim e todos os dias, quando nós chegamos do trabalho cansado, nós chegamos nesse jardim e nós não percebemos que desde o amanhecer até o entardecer, Deus estava conosco. Glória a Deus, aleluia. E nós não percebemos, questionamos, nos perguntamos por que de tanta luta, por que de tanta aflição, por que de tanta perseguição. Mas o mundo, meu amado, ele sempre vai te odiar. O mundo sempre vai odiar aquele que faz a vontade do Senhor. O mundo é o oposto àquilo que é de Deus. Só que você tem que entender que você está no jardim. Você tem que entender que o seu lar é o jardim de Deus para a tua vida. E aconteça o que acontecer, o Senhor está nesse negócio e Ele está disposto a dialogar com você, a caminhar com você e tirar toda e qualquer dúvida que você tem no seu coração. Glória a Deus. Deus de Israel, papai. Só que muitas vezes o orgulho nos tira do jardim. Foi como foi dito hoje na casa do irmão William. Nós não percebemos o quão precioso é, até o comprador falar que não vale nada e levar aquilo que é de melhor da gente. Aí nós percebemos o que é que nós perdemos. Às vezes você não dá valor à sua esposa, mas quando você perder, você vai dar. É Jesus. Às vezes você não dá valor ao seu filho, mas quando você perder, você vai dar. Às vezes você não dá valor ao seu pai, mas quando o seu pai não estiver mais próximo de você e não poder mais te estender a mão, aí você vai ver o quanto o seu pai faz falta. E assim por diante. Você não percebe o quanto o seu trabalho faz falta para você até você ficar desempregado. É Jesus. Aí eu ganho pouco, 800, 700 reais. Mas se você não tiver esses 700 reais no final do mês, você terá 700 reais a mais de dívida e menos 700 no bolso, já começando outro. E assim vai virando uma bola de neve. Mas muitas vezes, quando Deus nos coloca nesse jardim e dedica toda a sua atenção a nós, todo o seu cuidado a nós, Ele diz para você e para mim: ei, toma cuidado, só cumpra os meus mandamentos, observa os meus preceitos, escuta quando eu te der uma palavra de alerta. Mas muitas vezes o orgulho sobe ao nosso coração. Muitas vezes nós achamos que é a força do nosso braço que conseguiu, que é a nossa sabedoria, o nosso conhecimento que conquistou tudo aquilo. Mas não, foi Deus que te deu. É verdade. Adão, por um momento, seguiu a sua esposa, comeu do fruto. Eva, por sinal, desobedeceu a Deus e ouviu a serpente. Quando a serpente falou que ela seria igual a Deus, tudo subiu ao seu coração. Talvez você tenha conquistado, tenha estado dentro do paraíso, dentro do jardim de Deus,
e as pessoas estão falando: nossa, como você é sábio, como você é inteligente, como você é forte, como você conquista, como você faz, e começa muitos elogios. Você tem que falar: para, porque você não precisa de ninguém para inflar o seu ego. Você só precisa de Deus para falar para você: isso, meu filho, é assim que eu quero. Glória a Deus. Paulo, quando estava fazendo a obra de Deus, a mulher adivinha, a moça adivinha, foi atrás: olha, homens de Deus, sigam, escutem. Chegou um momento em que ele se cansou e falou: cala-te, Satanás, nós não precisamos de ninguém para declarar aquilo que Deus é em nós. O nosso testemunho são as nossas atitudes, as nossas palavras, a nossa posição diante de Deus. O salmista Davi sabia de tudo isso, e ele não queria sair do jardim. Para não sair do jardim, meu amado, é preciso permanecer na presença de Deus, aconteça o que acontecer. O preço foi de sangue. Para se vencer uma guerra, é preciso batalhar. Para vencer uma guerra, é preciso derramar sangue. Jesus venceu por mim e por você. Ele derramou o sangue dele precioso por mim e por você. É verdade, Jesus. Ele diz assim que ele venceu e nós seremos vencedores. Aleluia. Nós somos vencedores porque nós cremos no Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. O salmista sabia que, independente de qualquer coisa, Deus sabia, até mesmo o seu deitar, até mesmo o seu levantar, até mesmo quando ele pegava, como diz a palavra de Deus, as veredas da justiça, ou seja, travessas, caminhos que levavam também a Deus, ao caminho em que Deus tem traçado para cada um de nós. Existem muitos caminhos que levam a Cristo, muitas formas de se achegar a Cristo, mas só um caminho nos leva a Deus. O salmista, no momento da sua perseguição, das suas afrontas, ele sabia que ele tinha um Deus que ele podia confiar. Ele sabia que ele tinha um Deus que não se importava pelo julgamento ou apontamento das pessoas. O salmista Davi, ele não era um homem perfeito, ele errava como qualquer outro, mas ele era um homem segundo o coração de Deus. Aleluia. O salmista aqui, ele declara que ele tem essa intimidade, essa confiança e esse conhecimento de quem é Deus. Quando eu e você tivermos o entendimento de quem é Deus para a nossa vida, não importa o que as pessoas pensem, não importa o que as pessoas falam, o importante é que eu e você entendamos que o nosso jardim está em Deus, e que nós estamos no jardim de Deus, e que nada pode mudar aquilo que Deus tem para eu e para você. Nada pode mudar, meu amado, nada pode abalar isso. Paulo falou: nada pode afastar ele do amor de Cristo. Aleluia. A decepção, a dor, a fome, a peste, nada pode te afastar do amor de Cristo. Glória a Deus, aleluia. Quando ele morreu por você e por mim, foi uma aliança eterna. Foi uma aliança eterna. Nada pode quebrar. Por mais que as coisas aconteçam ao contrário na tua vida, nada pode tirar isso de você. Declare como salmista que o Senhor sonde os teus pensamentos, esquadrinhe o teu coração, que Ele veja se há em você algum caminho mau, para que Ele possa te mostrar o caminho bom, para que Ele possa te guiar, me guiar pelo caminho eterno, o caminho da salvação.
que há um Deus que pode nos perdoar. O salmista sabia disso. Ele sabia que existia um Deus que podia perdoá-lo. Abra tua Bíblia no livro de Amós, capítulo de número 9. Diz assim, versículo de número 2, para a gente ganhar tempo. Ainda que eles cavem até o inferno, as minhas mãos o apanhará. Mesmo que subam até o céu, eu os farei descer. E embora se escondam no topo do monte do Carmelo, eu os buscarei e os tirarei dali. E embora se oculte dos meus olhos no fundo do mar, ali eu darei ordem à serpente e ela os picará. E se eles forem em cativeiro diante de seus inimigos, ali os darei ordem à espada e ela os matará. Eu colocarei os meus olhos sobre eles para o mal e não para o bem. A palavra de Deus é uma espada de dois gumes. Assim como o salmista, ele sabia aquilo que Deus tinha preparado e como Deus o conhecia, a própria palavra de Deus está dizendo aqui que aquele que não faz a vontade de Deus e não anda nos seus caminhos, por mais que eles tentem se esconder, o Senhor os encontrará, o Senhor os achará. Diz aqui que mesmo que eles subam ao monte, ao alto do Carmelo, ou seja, o Carmelo era um lugar de adoração, era um lugar de buscar a presença de Deus, era um lugar de consultar a Deus. Mesmo que a pessoa, aos seus olhos e aos meus olhos, seja um homem e uma mulher de Deus, e ele suba ao monte do Carmelo, e ele comece a adorar a Deus e buscar a presença de Deus, e todo mundo fale: este é santo, esta é santa, essa vai para a glória, esse vai para a glória. Deus sabe que assim não é. Deus sabe que por mais imagem de santidade e palavra de santidade que essa pessoa tem, Deus sabe que a sua vida é escura, que a sua vida é trevas. E Deus, ele diz aqui que mesmo que ela seja levada ao cativeiro, lá ela morrerá à espada. Se o pecado da pessoa a levar ela ao momento de opressão, de destruição, se não houver um arrependimento em sua vida, ela morrerá daquele mal, e ela sofrerá as consequências do dano daquilo que ela semeou. Da mesma forma que nós somos soldados, somos examinados por Deus, esquadrinhados por Deus, aquele que não faz a vontade do Senhor é da mesma forma. Só que não para o bem, é para o mal. Era para a destruição da sua vida. O livro de Amós, capítulo 5, diz assim: ai de vós que dizem, venha o dia do Senhor para que nós o vejamos. Muitas vezes nós estamos falando que venha logo. Eu mesmo já falei isso. Eu mesmo teve uma vez que eu estava tão cheio do Espírito Santo, tão gostoso, tinha sido batizado do Espírito Santo. Ah, Senhor, vem logo, Senhor, que eu morra hoje, que eu possa ir para a tua glória. Estou cheio. Só que é um pensamento egoísta. E as outras pessoas que ainda não estavam sentindo aquilo que eu estava sentindo? E as outras pessoas que não tinham encontrado aquilo que eu já havia encontrado? Aquelas pessoas que não estavam tendo a intimidade com Deus que eu estava tendo? Quando eu só penso em mim, é um pensamento egoísta. A igreja de Deus, ela tem que pensar em unidade. Ela tem que pensar como uma só pessoa. É um só pensamento, um só coração, todos fitados em Cristo. Se o meu irmão não está bem, eu não estou bem. Eu não posso estar bem sabendo que o meu braço não está. Posso. Como que eu posso estar feliz se eu vejo o meu irmão padecendo? Como que eu posso estar feliz enquanto eu vejo que o meu irmão não está alcançando os seus objetivos, sendo que muitas vezes eu posso ajudar?
muitas vezes nós falamos: vai, a porta está aberta, é você e Deus. Meu irmão, tenta entender. Se você falasse isso, quantas vezes o Senhor não ia entrar na tua frente e falar: não, não vai não, meu filho. Ele ia usar pessoas para falar: não, não vai não, não faz isso, não faz aquilo. Ia usar pessoas lá fora para falar: ei, volta para a casa de Deus, ainda dá tempo. E por que muitas vezes nós não fazemos isso? Porque nós não barramos as pessoas: não, daqui você não sai. Daqui você não vai sair sem antes escutar o que eu tenho para te dizer, o que o Senhor tem para falar contigo. Tem pessoas destruindo as suas vidas e nós não temos nem mesmo uma palavra para falar para essa pessoa e falar: não, não é isso que o Senhor quer para a tua vida. Não é esse caminho que o Senhor tem para a tua vida. O caminho que o Senhor tem para ti é de salvação, é de paz. Livro de Amós, capítulo 5, perdão. Ele diz assim que o tempo não é de luz. O dia do Senhor é dia de trevas. É luz para aqueles que foram salvos, sim. Mas para o restante é trevas, é amargura. Como nós podemos pedir isso se ainda há tanta gente para se salvar? Há tantas almas a serem alcançadas e muitas vezes nós só estamos preocupados conosco. E isso tem que ser em tudo. A palavra de Deus, ela entra em todas as áreas da tua vida. É no teu trabalho, é na tua família, é na tua parentela, é na igreja, é na tua vizinhança, é no teu bairro, é na tua nação. Tivemos um momento de eleição agora, não foi? Quem ganhou? Lula. A maioria votou nele. Temos que respeitar, porque foram nossos irmãos que votaram, foi a nossa nação que votou. E agora, como cristãos, nós temos que fazer o quê? Temos que orar para que ele faça um bom governo. Porque quem vai pagar é a nossa nação. Não, eu quero que ele faça um bom governo, eu quero isso, eu quero aquilo. Que nem misericórdia, teve um irmão que falou dentro do trem, falando no telefone em voz alta: eu quero que ele morra e queima no inferno. Quero que ele fique louco e vá queimar no fogo do inferno. Irmão, como que pode sair uma palavra da boca de um cristão desse jeito? Dentro de um trem, desejando que o seu presidente, ou seja, o seu rei, fique louco e morra e vá queimar no inferno. Não é isso que Deus quer de nós. Deus, ele quer que nós intercedamos, que nós oramos, que ele morra, mas morra salvo, que ele alcance, que ele mude a visão dele e ele alcance a visão de Cristo, a plenitude de Cristo, e ele possa converter o seu coração e assim comandar essa nação. Não desejar o mal. E muitas vezes nós desejamos isso para o nosso irmão, porque o irmão, ele tem um pensamento diferente do seu, a esposa tem um pensamento diferente do seu, o marido tem um pensamento diferente do seu, o filho tem um pensamento diferente do seu, e aí você deseja que aconteça algo de ruim para ele, para que ele abra a visão. Não, peça para que Deus trabalhe do jeito dele e abra a visão dele, mas que seja de preferência sem o sofrimento, sem que ele tenha que pagar um preço muito caro por isso. Saiba qual é a tua posição diante de Deus e saiba reivindicar isso, porque o sangue de Jesus te deu a condição para isso. Precisamos aprender a obedecer a voz de Deus. Certa vez houve fome sobre a terra, a Bíblia diz, e a voz de Deus veio para Isaac e falou: Isaac, não desça para o Egito. Isaac tinha ido para a terra de Abimeleque, rei dos filisteus. Naquela época havia paz. Às vezes, meu amado, existem situações que acontecem em nossas vidas
atento que a gente. Isaac desce para a terra de Abimeleque, terra dos filisteus. E ali, a palavra de Deus diz assim que Deus fala para ele: olha, não desça para o Egito, fique na terra em que eu te mostrar. E aonde você estiver, eu vou te dar como possessão, como posse, vai ser sua. Isaac entendeu. Só que Isaac, ele começou a abrir os poços que seu pai havia abrido. E os filisteus começaram a tampar. E ele ia mais à frente e abria outros poços, ia mais à frente e abria outros poços. E ele foi se engrandecendo, ele foi crescendo, tanto como nação, né, como pessoa, muitos empregados, muitos servos, escravos, muito gado, e se enriqueceu de tanta forma que Abimeleque falou para ele: sai de perto de nós, você é muito numeroso, você se engrandeceu demais, você está muito rico, para que um dia você não seja um peso para a gente. Às vezes você está em paz com o seu inimigo. Há um momento da tua vida em que, aonde você vai, há uma aparente paz. Mas quando você começa a crescer, quando você começa a se destacar, quando as pessoas começam a ver Deus agindo na tua vida, aí começa a se levantar. Aí é onde a inveja começa a agir. E o teu inimigo, ele se declara para você de uma forma sutil e fala: sai de perto de nós, você já está sendo incômodo, o teu brilho está me ofuscando, isso não é bom. Mas é Deus que está te fazendo dessa forma. Por quê? Porque você obedeceu, porque você cumpriu aquilo que Deus tinha para a tua vida. O salmista, ele sabia disso, que se ele cumprisse aquilo que Deus tinha para a vida dele, não tinha como ele não ser engrandecido, não tinha como ele não ser exaltado, não tinha como ele não alcançar tantos os seus objetivos e aqueles que Deus tinha para a vida dele. A palavra de Deus diz que naquele ano ele colheu 100 por 1, mas ainda houve contenda. Ele foi para a terra de Gerar, foi mais distante, para o vale. Lá também houve contenda, mas ele já está engrandecido. Muitas vezes eu e você falamos: mas Deus já me deu tanto. Reconhecemos, somos humildes ao ponto de falar: foi Deus que me deu. Mas mesmo assim as pessoas continuam tentando te derrubar, continuam tentando te afrontar. E a palavra de Deus diz que ele vai mais distante ainda, ele sai mais distante. E quando ele chega nesse lugar, os seus servos correm ao seu encontro e falam: olha, achamos mais um poço, e esse tem água fluente. Deus, glória a Deus, aleluia. Esse não era mais um poço como qualquer poço, esse ele jorrava água. Glória, Pai, aleluia. Ele jorrava. E às vezes eu e você não entendemos o porquê Deus nos tira daqui, coloca aqui, daqui, vai indo, vai indo, vai indo. É porque Ele está te mostrando que tudo isso é para que a glória dele vá se manifestando e para que Ele mostre que tudo isso pertence a você, porque é algo que você conquistou e ninguém vai tirar de você. É algo que você conquistou sem maltratar ninguém, sem passar por cima de ninguém. Conquistou porque a mão do Senhor foi sobre você, que a mão do Senhor foi firme e forte para te conduzir e para te mostrar que nele nós somos mais que vencedores. Nós somos mais que vencedores. Isaac venceu. Chegou um momento na vida de Isaac em que a água jorrava. Só que se nós formos voltar lá atrás, nós vamos ver que não foi fácil. Tenta entender. Você tem muitas e chega a ser tão numeroso quanto uma nação. E
você abriu alguns poços, e desse poço você tem que tirar água para todo mundo, plantar num lugar seco, e ainda regar todas essas plantas durante, não sei o que ele plantou. Tem plantas que é 3 meses, 6 meses, 1 ano. Tem plantas que até mais tempo do que isso, mas a Bíblia diz que foi 1 ano. Então acredito eu que sejam plantas tipo batata, alguma coisa desse tipo. Mas precisava de água, precisou de um certo trabalho. Nós precisamos fazer a nossa parte, ter o nosso momento de esforço. A promessa de Deus é que nós vamos vencer, mas também temos que fazer a nossa parte. Temos que testemunhar e testificar Deus em nossa vida em todos os momentos, aonde quer que nós vamos, e seja lá o que é que nós passamos, nós temos que declarar que o Senhor é aquele que está em nós. Que eu e você venha valorizar isso, que o preço foi de sangue. Hoje é noite de Santa Ceia. Hoje nós participaremos de um ato simbólico que simboliza o corpo e o sangue de Cristo. Não que seja o corpo e o sangue, mas uma simbologia para que nós venhamos se lembrar daquilo que Ele fez por nós, do sacrifício que o Senhor Jesus fez por nós. O corpo é lembrarmos que, da mesma forma que através do seu sofrimento Ele trouxe a nós o refrigério, da mesma forma temos que ser nós, agindo como Cristo, como cristão, e carregando o fardo do nosso irmão, chorando junto com o nosso irmão, sofrendo junto com o nosso irmão, nunca se alegrando quando o nosso irmão cai, nunca se alegrando quando o nosso irmão sofre, pelo contrário, sofrendo junto com ele. O sangue simboliza a aliança. A aliança que não pode ser quebrada. Não pode. Ou seja, nada nessa vida pode fazer com que minha aliança seja quebrada contigo. Porque se eu quebrar minha aliança com você, com o meu irmão, eu vou estar rompendo a aliança com Cristo. A Bíblia diz assim que se o teu irmão tiver algo contra você, você deve deixar o seu sacrifício no altar e ir até o teu irmão e pedir perdão. Mesmo que o que ele tem algo contra, o que ele tem contra você não tenha um significado verdadeiro, é algo do pensamento dele, do coração dele, do entendimento dele, mas que deve ser rompida. Você tem que ter a visão de Cristo, cercar Ele por trás e por diante, para que Ele não saia da presença, para que Ele não saia do foco, porque aqueles que ficarem do lado de fora da arca, por algum motivo, depois que a porta se fechar, a Bíblia diz que muitos baterão, mas a porta não vai se abrir. A palavra de Deus, ela vai bem mais adiante. O próprio Senhor, Ele diz assim: ai daqueles para quem eu dou as costas. Ele diz assim: eu não volto atrás. Certa vez ele disse, se eu não me engano foi para Jeremias: por esses não orem mais, porque eu não ouvirei a sua oração. Vamos permanecer na presença de Deus, vamos permanecer no foco, sabendo que o importante é que Deus sabe de tudo. É verdade. Mas mesmo que Deus saiba de tudo, não é por isso que você deve maltratar o teu irmão ou fazer pouco caso dele. Tente esclarecê-lo. Ore a Deus para Deus abrir a visão dele, para que ele entenda que tudo isso é plano de Deus. Amém?
Fica com essa palavra em nome do Senhor Jesus.